Lilith, a verdadeira história. Primeira parte. Neste livro, fizemos um apanhado de vários autores, cujo intuito é passar ao nosso público uma ideia da tão polêmica história de Lilith. Manapa. Artigo 1º. Se Eva se acusou de ter atraído a morte, o pecado e a tristeza ao mundo, Lilith já era demoníaca desde que foi criada. Lilith surgiu do intento de compreender a diferença entre os mitos da criação de Gênesis, já que em sua primeira história em Gênesis 1, homem e mulher são criados iguais e conjuntamente, enquanto na segunda história, em Gênesis 3, a mulher é criada depois do homem e a partir de seu corpo. Segundo as lendas, Lilith era a primeira esposa, que era bem pior que a segunda. No entanto, a figura escolhida para desempenhar esse papel na lenda judia era originariamente Suméria, a resplandecente rainha do céu, cujo nome Liu significava ar ou tormenta. Às vezes se tratava de uma presença ambígua, amante dos lugares selvagens e desabitados, associada também com o aspecto obscuro da deusa Inanna e com sua irmã Ereshkigal, rainha do mundo subterrâneo. Aparece pela primeira vez no poema sobre Inanna, quando o herói Gilgamesh tala a árvore de Inanna. Gilgamesh golpeou a serpente que não podia ser encantada. O pássaro Anzu voou com suas crias às montanhas, e Lilith aniquilou seu lar e retirou seus lugares selvagens e desabitados. Liu também era a palavra sumério-acádia que designava a tormenta de pó ou nuvem de pó, um termo que também se aplicava aos fantasmas, cuja forma era uma nuvem de pó e cujo alimento era supostamente o pó da terra. Na língua semítica Liliatu era então a criada de um fantasma, porém prontamente se fundiu com a palavra Laiu, noite, e se converteu em uma palavra que se designava um demônio noturno. A Lilith do texto hebraico se traduz na versão grega de Septuaginta por Lamia na Vulgata latina de São Jerônimo. As lamiais são muito conhecidas nas tradições gregas e latinas, como monstros voadores noturnos, que sempre aparecem sob o aspecto de pássaros. A maioria dos autores afirma que as lâmias são monstros femininos que devoram homens e crianças. Portanto, as lâmias e Lilith têm muitos pontos em comum e foram convertidas em vampiras. No mito hebreu, Lilith, portanto, acumulou sem descanso todas as associações à noite e à morte. É possível que a imagem hebreia de Lilith se baseasse nas imagens de Inanna estar como deusa das grandes alturas e de grandes profundidades, porém, compreensivelmente rebaixada ao ser percebida desde o ponto de vista de um povo deportado à Babilônia. Só há uma referência a Lilith, como coruja, no Antigo Testamento. É encontrada no meio de uma profecia de Isaías. No dia da vingança de Yahvé, quando a terra se envolverá num deserto, e um sátiro chamará outro, também ali repousará Lilith e nele encontrará descanso. Inanna e Star eram chamadas de Divina Senhora Coruja Ninina Kileli. Isso pode explicar de onde provém Lilith porque era representada como uma coruja. Uma versão da criação de Lilith na mitologia hebreia conta que Yahvé fez Lilith, como a Adão, porém no lugar de usar terra limpa, tomou a sujeira e sedimentos impuros da terra, e deles formou uma mulher. Como era de se esperar, essa criatura resultou ser um espírito maligno. Lilith se converteu a posteriori na primeira esposa de Adão, cuja presença original nunca terminou de eliminar-se totalmente de seu segundo matrimônio. O que falhou no primeiro foi obviamente a independência de Lili e sua igualdade com Adão, por isso depois criou-se Eva. Em consequência, além da taxa de insubordinação à atitude por parte de Lilith, pois, segundo a história, se negava a aceitar seu lugar apropriado que aparentemente era permanecer debaixo de Adão durante a relação sexual, porque teria que ficar debaixo de ti quando solto é igual, já que ambos fomos criados de barro. Pergunta ela. Adão não sabe contestar essa pergunta, de maneira que, pronunciando o nome mágico de Deus e Lilith se foi voando pelos ares até o Mar Vermelho. Ali dá à luz a mais de 100 demônios por dia. Adão fala de sua esposa Yahvé, e esse enviou à sua procura os 3 anjos Senoi, Sansenoi e Samanglof, que a encontraram nas margens do Mar Vermelho, onde mais tarde as tropas egípcias seriam engolidas por ordem de Moisés. Lilith se negou a voltar a ocupar seu lugar junto de Adão e ameaça dizendo que possui poder de matar crianças. Então os anjos tentaram afogá-la no Mar Vermelho, porém Lilith advogou em causa própria e salvou sua vida com a condição de jamais causar dano a uma criança recém-nascida de onde viera seu nome escrito. Finalmente Yahvé deu a Lilith, Samael, Satã,
E ela foi a primeira das 4 esposas do diabo e a perseguidora dos recém-nascidos. Mas, em consequência dessa fala, a ordem divina se converteu no centro de todas as fantasias de terror que provoca a sensação de indefesa. Lilith poderia aparecer em qualquer momento da noite, ela ou algum de seus demônios, para levar uma criança, aterrorizando os pais dos pequenos. Podia também possuir um homem durante o sono. Esse constataria que havia caído debaixo de seu poder se encontrasse restos de sêmen ao despertar. É difícil evitar concluir que Lilith se converteu em uma imagem de desejo sexual não reconhecido, reprimido e projetado sobre a mulher, que se converte em sedutora. Por todos os lugares foram encontrados amuletos contra o poder de Lilith. Através da figura de Lilith, na cultura hebreia, a divisão e polarização próprias da Idade do Ferro da Grande Mãe em seus aspectos, a deusa que dá a vida e a deusa que atrai a morte, é levada um pouco mais longe. Ao terror do sofrimento inexplicável que pode manifestar-se sem aviso prévio e se inserir uma dimensão nova da demonização da sexualidade. O mito em Gênesis estabelece que a infração do mandamento de Yahvé, e não a sexualidade, a causa da expulsão do paraíso à condição humana, e o conhecimento do bem e do mal, que alcançaram através da desobediência, tampouco se pode explicar em termos de conhecimento sexual. No entanto, tanto a desobediência como o conhecimento se associaram com a sexualidade porque a primeira coisa que Adão e Eva viram quando seus olhos se abriram foi que estavam nus. Antes disso, andavam nus e sem vergonha. A nudez, portanto, se converteu em sexualidade pecaminosa, especialmente quando a serpente fálica entra na especulação teológica. Em certas ocasiões a serpente era identificada como Lilith e se desenhava a serpente com um corpo de mulher, interpretando-se que a dita criatura era Lilith. Outras vezes a serpente tinha um rosto como o de Eva. Por esta razão, uma percepção da sexualidade como algo não divino, invade as lendas de Lilith como aspecto escuro de Eva. Mas, o papel de Lilith parece não terminar quando se une a Satã, aliás, muito pelo contrário. Segundo Zohar, Hadash, seção intro, página 29, depois participa da perdição de Adão, ao qual Yahvé, Jeová, concede como segunda esposa a Eva, nascida da sua própria costela, ou seja, a imagem do homem, o reflexo do homem, ou a imagem castrada de Adão. Depois de que o tentador, Samael, houver desobedecido ao Santíssimo, bendito seja, o Senhor o condenou a morrer. A Cabala faz eco desta tradição, livro Mecamele, 11, que Samael será castigado, esse dia, e Yahvé visitará com sua terrível espada Leviatã, a serpente insinuante, que é Samael, e a Leviatã, a serpente sinuosa, que é Lilith. Esse texto nos diz que tão somente Lilith está incluída no castigo junto com Samael e não as outras 3 esposas e que, Lilith também apresenta o aspecto de serpente. O que se conclui é que Lilith está reprimida no inconsciente e, quando surge, coloca a sociedade paternalista em xeque. Assim, quando Eva convida Adão para comer a maçã, é das mãos de Lilith que a receberá. Artigo 2º. Lilith, comumente o angelismo Lilith, em hebraico, em antigo árabe, foi uma deusa adorada na Mesopotâmia associada com ventos e tempestades, que se imaginavam ser portadores de enfermidades e morte. Lilith aparece como um demônio noturno na crença tradicional judaica e islâmica como a primeira mulher do personagem bíblico Adão, sendo que em uma passagem, Patai 81, 455f, ela é acusada de ser a serpente que levou Eva a comer o fruto proibido. Esta afirmação de que Lilith foi a predecessora de Eva, no entanto, surge apenas pela primeira vez no alfabeto de Ben Sira composto por volta do século VII, sendo que nunca antes existido esta conexão a Adão e Eva nem tampouco a criação. Mais recentemente, esta história tem sido cada vez mais adotada sendo até discutida se é ou não contada na Bíblia. Porém, além da passagem referida abaixo, esta não é mais referida. Lilith vem sendo cultuada dentro da alta magia desde então, como a deusa que rege a ponta da pirâmide. Lilith também era adorada primeiramente na antiga Babilônia. No folclore popular hebreu medieval, ela é tida como a primeira mulher criada por Deus junto com Adão, que o abandonou, partindo do Jardim do Éden por causa de uma disputa sobre igualdade dos sexos, passando depois a ser descrita como um demônio. De acordo com a interpretação da criação humana no Gênesis feita no alfabeto de Ben Sira,
Entre 600 e 1000 depois de Cristo, Lilith foi criada por Deus com a mesma matéria-prima de Adão, porém ela recusava-se a ficar sempre por baixo durante as suas relações sexuais. Segundo este manuscrito milenar, Ben Sira conta a história de Lilith para Nabucodonosor. Os 3 anjos foram e insistiram que ela voltasse e ameaçaram afogá-la, porém ela se recusou a voltar, sendo assim condenada por Deus a perder 100 filhos por dia. Desde então, para proteger os recém-nascidos da influência de Lilith, seria necessário colocar amuletos com o nome dos 3 anjos, Snvi, Snusvi, Endismglof, lembrando-a de sua promessa. Eva teria então sido criada a partir de Adão. Como outra interpretação diz que ela, Lilith, juntou-se aos anjos caídos quando se casou com Samael, que tentou Eva ao passo que Lilith tentou Adão, os fazendo cometer adultério. Desde então o homem foi expulso do paraíso e Lilith tentaria destruir a humanidade, filhos do adultério de Adão com Eva, pois mesmo abandonando seu marido ela não aceitava a sua segunda mulher. Ela então passou a perseguir os homens, principalmente os adúlteros, crianças e recém-casados, para se vingar. Outras histórias referem-se a ela como surgida das trevas ou como um demônio do mar e não como igual ao homem. Infere-se pelos textos e por amuletos medievais que ela era uma superstição comum entre os camponeses. Deixar esculturas dos 3 anjos que a perseguiram para fora do Éden, Sanvi, Sansavi e Samangelaf, protegeria os bebês recém-nascidos, uma proteção necessária por 8 dias para homens e 20 dias para mulheres, e impediria que os seus maridos fossem seduzidos por Lilith a cometer adultério. Artigo 3º. Lilith como a serpente em pintura de Rafael, em 1508. No primeiro capítulo do livro de Gênesis, versículo 27, está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Porém no segundo capítulo versículo 18, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. E é apenas no versículo 22 do segundo capítulo que Eva é criada, e da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e levou-a para junto do homem. Quem crê nessa teoria, diz ser possível que no primeiro capítulo a mulher criada seja Lilith, levando em consideração o versículo 23, disse então o homem, esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis 2:23. Podemos verificar na expressão de Adão. Esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A afirmativa de existência de outra criatura que não era qualificada como mulher e que não se podia se submeter a ele pois era independente, estava no mesmo nível de criação, à mesma altura de Adão. Em algumas traduções o texto está assim. Aparece como agora sim, esta. O que não parece ser um erro de tradução, mas uma evidência da afirmação na narrativa. Só se vê o nome Lilith em livros apócrifos, aos quais faltam veracidade e canonicidade. Seria um relato demasiado relevante para ter sido ocultado por todos os escritores bíblicos, principalmente Moisés, que escreveu o livro de Gênesis. Esta é uma interpretação tendenciosa sobre os fatos narrados no livro de Gênesis, para sustentar a ideia também descrita no alfabeto de Ben Sira. Porém, como podemos observar lendo todo o capítulo 1 e 2, estas afirmações acima não se sustentam. Em Gênesis 1 temos os detalhes da criação do mundo a partir das trevas e das águas, sendo no 6º dia a criação do homem e da mulher, e no capítulo 2 de Gênesis temos uma outra narração partindo da terra. São 2 eventos diferentes, sendo que o segundo foi escrito no tempo de Salomão, e o primeiro muito depois, no exílio da Babilônia. Observe que o primeiro versículo de Gênesis capítulo 2 simplesmente temos a conclusão dos últimos versículos do capítulo 1, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia 6º. Gênesis 1:31. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra, que tinha feito. Gênesis 2:1-2. Devemos lembrar que a divisão dos capítulos da Bíblia só vieram ocorrer muitos anos depois. Não podemos afirmar que os eventos de Gênesis 2 vieram há muito tempo depois dos ocorridos em Gênesis 1, porém podemos afirmar sim que, a partir de Gênesis 2, versículo 4, temos uma outra narrativa do que ocorreu em Gênesis 1,
Na primeira o homem é criado por último, como ápice da criação, enquanto que na segunda o homem é criado em primeiro lugar e tudo é feito para ele, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora idônea para ele. Outra citação que não se sustenta é que Adão diz esta sim, é ossos dos meus ossos, dando a ideia de agora sim, está a minha verdadeira mulher, pois se observar em todas as traduções, inglês, grego ou latim, não temos essa expressão está sim, ou agora sim. Em todas as traduções temos a versão, e disse a Adão, este é agora osso dos meus ossos. Gênesis 2:23. Judith Blair, 2009, demonstra que todas as 8 criaturas, que são mencionadas, são animais naturais. Talvez dada a sua longa associação à noite, surge sem quaisquer precedentes a denominação Skricaulo, ou seja, como coruja, na famosa tradução inglesa da Bíblia, na versão da Bíblia do Rei James. Ali está escrito, em Isaías 34:14, que diz Skricaulo se shall rest ter a coruja também deve descansar lá. É preciso salientar, comparativamente, que em uma renomada versão em língua portuguesa da Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida, esta passagem relata que os animais noturnos ali pousarão, não havendo menção da coruja, como é frequentemente, muito embora erroneamente, citado no Brasil, tratando-se de um claro exemplo da forte influência da cultura anglo-saxã no mundo lusófono atual. Artigo 4º. No folclore popular hebreu medieval, ela é tida como a primeira mulher criada por Deus junto com Adão, que o abandonou, partindo do jardim do Éden por causa de uma disputa sobre igualdade dos sexos, passando depois a ser descrita como um demônio. De acordo com a interpretação da criação humana no Gênesis feita no alfabeto de Ben-Sira, entre 600 e 1000 d.C., Lilith foi criada por Deus com a mesma matéria-prima de Adão, porém ela recusava-se a ficar sempre por baixo durante as suas relações sexuais. Segundo este manuscrito milenar, Ben-Sira conta a história de Lilith para Nabucodonosor. Depois que Deus criou Adão, que estava sozinho, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Ele então criou a mulher para Adão, da terra, como ele havia criado o próprio Adão, e chamou-a de Lilith. Adão e Lilith imediatamente começaram a brigar. Lilith disse, por que devo deitar-me embaixo de ti? Por que devo abrir-me sob teu corpo? Por que ser dominada por ti? Contudo, eu também fui feita de pó e por isso sou tua igual. Quando reclamou de sua condição a Deus, ele retrucou, eu não vou me deitar abaixo de você, apenas por cima. Pois você está apta apenas para estar na posição inferior, enquanto eu sou um ser superior. Lilith respondeu, nós somos iguais um ao outro, considerando que ambos fomos criados a partir da terra. Mas eles não deram ouvidos um ao outro. Quando Lilith percebeu isso, ela pronunciou o nome inefável e voou para o ar. Adão permaneceu em oração diante do seu Criador, soberano do universo. A mulher que você me deu fugiu. Ao mesmo tempo Deus enviou 3 anjos para trazê-la de volta. Os 3 anjos foram e insistiram que ela voltasse e ameaçaram afogá-la, porém ela se recusou a voltar, sendo assim condenada por Deus a perder 100 filhos por dia. Desde então, para proteger os recém-nascidos da influência de Lilith, seria necessário colocar amuletos com o nome dos 3 anjos, Snvi, Snusvi e Snblof, lembrando-a de sua promessa. Eva teria então sido criada a partir de Adão. Como outra interpretação diz que ela, Lilith, juntou-se aos anjos caídos quando se casou com Samael que tentou Eva ao passo que Lilith tentou Adão os fazendo cometer adultério. Desde então o homem foi expulso do paraíso e Lilith tentaria destruir a humanidade, filhos do adultério de Adão com Eva, pois mesmo abandonando seu marido ela não aceitava a sua segunda mulher. Ela então passou a perseguir os homens, principalmente os adúlteros, crianças e recém-casados para se vingar. Outras histórias referem-se a ela como surgida das trevas ou como um demônio do mar e não como igual ao homem. Infere-se pelos textos e por amuletos medievais que ela era uma superstição comum entre os camponeses. Deixar esculturas dos 3 anjos que a perseguiram para fora do Éden, Sanvi, Sansavi e Samangelaf, protegeria os bebês recém-nascidos, uma proteção necessária por 8 dias para homens e 20 dias para mulheres,
e impediria que os seus maridos fossem seduzidos por Lilith a cometer adultério. A imagem de Lilith, sob o nome Lilitu, apareceu primeiramente representando uma categoria de demônios ou espíritos de ventos e tormentas na Suméria por volta de 3000 a.C. Muitos estudiosos atribuem a origem do nome fonético Lilith por volta de 700 a.C. Na Suméria e na Babilônia, Lilith, ao mesmo tempo que era cultuada, era identificada com os demônios e espíritos malignos. Seu símbolo era a lua, pois assim como a lua ela seria uma deusa de fases boas e ruins. Alguns estudiosos assimilam ela a várias deuses da fertilidade, assim como deusas cruéis devido ao sincretismo com outras culturas. Ela é também associada a um demônio feminino da noite que originou na antiga Mesopotâmia. Era associada ao vento, e pensava-se, por isso, que ela era portadora de mal-estares, doenças e até mesmo da morte. Porém algumas vezes ela se utilizaria da água como uma espécie de portal para o seu mundo. Também nas escrituras hebraicas, Talmud e Midrash, ela é referida como uma espécie de demônio. A imagem mais conhecida que temos dela é a imagem que nos foi dada pela cultura hebraica, uma vez que esse povo foi aprisionado e reduzido à servidão na Babilônia, onde Lilith era cultuada. É bem provável que vissem Lilith como um símbolo de algo negativo. Vemos assim a transformação de Lilith no modelo hebraico de demônio. Assim surgiram as lendas vampíricas. Lilith tinha 100 filhos por dia, súcubos quando mulheres e íncubos quando homens, ou simplesmente Lilims. Eles se alimentavam da energia desprendida no ato sexual e de sangue humano. Também podiam manipular os sonhos humanos, seriam os geradores das poluições noturnas. Mas uma vez possuído por uma súcubus, dificilmente um homem saía com vida. Há certas particularidades interessantes nos ataques de Lilith, como o aperto esmagador sobre o peito, uma vingança por ter sido obrigada a ficar por baixo de Adão, e sua habilidade de cortar o pênis com sua vagina segundo os relatos católicos medievais. Ao mesmo tempo que ela representa a liberdade sexual feminina, também representa a castração masculina. Pensa-se que o relevo Burney verá alusões à coruja na reprodução do relevo de Burney. Nesta página, um relevo sumério, represente Lilith. Muitos acreditam também que há uma relação entre Lilith e Nana, deusa suméria da guerra e do prazer sexual. Algumas vezes Lilith é associada com a deusa grega Hecate, a mulher escarlate, uma deusa que guarda as portas do inferno montada em um enorme cão de 3 cabeças, Cérbero. Hecate, assim como Lilith, representa na cultura grega a vida noturna e a rebeldia da mulher sobre o homem. Nos 2 últimos séculos, a imagem de Lilith começou a passar por uma notável transformação em certos círculos intelectuais seculares europeus, por exemplo, na literatura e nas artes, quando os românticos passaram a se ater mais à imagem sensual e sedutora de Lilith. Ver a reprodução do quadro Lilith de John Collier, pintado em 1892, e aos seus atributos considerados impossíveis de serem obtidos, em um contraste radical à sua tradicional imagem demoníaca, noturna, devoradora de crianças, causadora de luxúria e vampirismo. Podendo ser citados também os nomes de Johann Wolfgang von Goethe, John Keats, Robert Browning, Dante Gabriel Rossetti e John Collier. Lilith também é considerada um dos arquidemônios símbolo da vaidade. O livro Gênesis Proibido, a tragédia de Adão e Lilith 2014, retrata a saga de Lilith como a primeira mulher posta na Terra. Lilith, a primeira mulher de Adão. Muitos conhecem a história bíblica do Gênesis, Adão e Eva, entretanto poucos sabem que Eva não foi a primeira mulher de Adão, e sim Lilith. Criada por Deus junto com Adão, que o abandonou, partindo do jardim do Éden por causa de uma disputa sobre igualdade dos sexos, passando depois a ser descrita como um demônio. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Na teogonia de Zildo, o Titã prometeu criar o primeiro homem em barro e lhe assopra a vida, mas necessita do fogo divino para manter. De acordo com a interpretação da criação humana no Gênesis feita no alfabeto de Ben-Sira, entre 600 e 1000 d.C., Lilith foi criada por Deus com a mesma matéria-prima de Adão, porém ela recusava-se a ficar sempre por baixo durante as suas relações sexuais. Artigo 5º. Ben-Sira conta a história de Lilith para Nabucodonosor. Depois que Deus criou Adão, que estava sozinho, ele disse:
Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Ele então criou a mulher para Adão, da terra, como ele havia criado o próprio Adão, e chamou-a de Lilith. Adão e Lilith imediatamente começaram a brigar. Lilith disse: por que devo deitar-me embaixo de ti? Por que devo abrir-me sob teu corpo? Por que ser dominada por ti? Quando Lilith percebeu que não seria ouvida, nem tratada de maneira igual, ela pronunciou o nome divino, 4 letras em hebraico, Yahu. Com isso ganhou poder e voou para longe. Adão permaneceu em oração diante do seu Criador, soberano do universo. A mulher que você me deu fugiu. Ao mesmo tempo Deus enviou 3 anjos para trazê-la de volta, sem sucesso. A partir da negativa de Lilith, Deus cria uma segunda mulher, Eva. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, fale uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2:18. E disse a Adão: este é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Gênesis 2:23, reparem no agora. Após os hebreus terem deixado a Babilônia, Lilith perdeu aos poucos sua representatividade e foi limada, cortada, desgastada, do Velho Testamento. A palavra Lilith, do hebraico significa noite, logo foi associada a um demônio noturno, citado em Isaías. E as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali, e achará lugar de repouso para si. Isaías 34:14. Em outra interpretação diz que ela, Lilith, juntou seus anjos caídos quando se casou com Samael que tentou Eva, ao passo que Lilith tentou Adão, os fazendo cometer adultério. Ela então passou a perseguir os homens, principalmente os adúlteros, crianças e recém-casados, para se vingar. Outras histórias referem-se a ela como surgida das trevas ou como um demônio do mar e não como igual ao homem. Fontes, na descrição do vídeo. Continua.